palavra de hoje é voltada à paciência, o poder da paciência. Você é uma pessoa paciente ou não é uma pessoa paciente? Você sabe distinguir isso? Você sabe o que a impaciência pode causar na minha vida, na sua vida? Quais são as consequências de ser impaciente? Existem pessoas que dizem que ser impaciente é uma qualidade. Diz que muitas pessoas que são dinâmicas, são ágeis, porque elas são impacientes, elas não têm paciência de esperar. Então vamos falar um pouquinho sobre a paciência e o poder que ela exerce na nossa vida. Isaías, capítulo de número 30, verso de número 1 ao 5 e o verso 15 diz assim: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão, porque os príncipes de Judá já estão em Zoan, e os seus embaixadores já chegaram a Rames. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes valerá, não servirá nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Verso 15: Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, e vos converterdes e insossegardes. Esta é a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não quisestes. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e insossegardes. Esta é a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não quisestes. Um abraço para o Luquinha, meu primo. Deus o abençoe, meu amado. Alguns pesquisadores nos Estados Unidos, eles publicaram um artigo há um tempo atrás. Esse artigo era o resultado de uma pesquisa que eles tinham feito sobre as consequências da impaciência para a saúde do ser humano. Pessoas impacientes sofrem mais com problemas de hipertensão e têm muito mais probabilidade de contrair doenças cardíacas. E nessa pesquisa eles utilizavam de algumas perguntas para avaliar se a pessoa era impaciente ou não, se era impaciente ou paciente. Essas perguntas, algumas delas eu citei, algumas era: você se aborrece quando tem que esperar? Eu me aborreço muito, demais, mas detesto esperar. Você come depressa? Você costuma sentir-se pressionado no fim de um dia normal de trabalho? Você costuma sentir-se pressionado pelo tempo? Eu costumo. O dia para mim tinha que ter mais tempo. Então, diante dessas perguntas, aproveita e faz uma autoavaliação. Você é ou não é uma pessoa impaciente? Se você se aborrece de esperar, se você come depressa porque não tem paciência de mastigar,
Se você costuma se sentir pressionado, mesmo no final do dia de trabalho normal, você mesmo se pressiona. E se você se sente pressionado pelo tempo, é sinal que você é uma pessoa impaciente. Eu sou impaciente. Por isso que eu sou hipertenso, por isso que eu tenho problema cardíaco, né? Então, quais são as consequências de uma pessoa impaciente? A Bíblia afirma que a impaciência, ela é uma manifestação da incredulidade e de uma desconfiança. O profeta Isaías, ele apresenta algumas consequências geradas pela impaciência. Primeiro, a impaciência nos leva a substituir os planos de Deus pelos nossos. Isaías 30, capítulo 30, verso 1, como nós lemos no início, diz assim: Disse Deus: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim. Verso 1. Israel, ele rejeitou a Deus e o projeto que ele tinha para a nação. Todo o povo se rebelou contra a vontade de Deus. Os filhos se rebelaram contra o pai. Eles não ouviram a Deus e executaram seus próprios projetos. Isso é uma consequência da incredulidade. Deus trabalha de acordo com os planos dele. Não são os meus planos. Deus trabalha de acordo com aquilo que Ele projetou, aquilo que Ele planejou para a minha vida. Ele tem planos para cada pessoa, para cada família, para cada nação. E a sua vontade, para nós, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus para a minha vida, ela é boa, perfeita e agradável. Para a sua vida também, Deus não quer nada de ruim para nós. Pelo contrário, tudo que Ele pede é perfeito, é bom e é agradável a nós. A Bíblia diz que também podemos fazer planos, elaborar projetos e desejar as realizações de todos esses projetos e esses planos. O certo, porém, é que tudo deve ser colocado diante do nosso Deus, para que, em primeiro lugar, Ele aprove e, em segundo lugar, Ele nos ajude a realizar todos eles. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Provérbios 16:1 e o verso 3 diz essas coisas para nós. Então, em primeiro lugar, a impaciência leva-nos a substituir os planos de Deus pelos nossos. Em segundo lugar, a impaciência nos conduz a fazer aliança com pessoas erradas. Isaías 30, como nós lemos, diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem alianças sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Na afobação, na nossa inquietude, na impaciência nossa, e na impaciência daquele povo naquela época, o povo se aliou aos ímpios e fez acordo com os inimigos de Deus. A impaciência também pode nos levar a fazer coisas
que Deus não aprova. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Eu não estou dizendo amizade com pessoas, não. A amizade com o mundo é amizade com várias coisas. Deus não está te proibindo de ter amizade. Deus está te proibindo de ir atrás da ideia e dos projetos da pessoa, da ideologia, da forma de crer. Porque se for assim, vamos deixar de evangelizar. Como eu posso evangelizar se eu não tenho amizade? Como posso eu levar as pessoas que me conhecem a Cristo se eu não tenho amizade com elas? Não é esse tipo de aliança. É aliança com ideologias, com práticas, com projetos, com leis, com coisas que fogem daquilo que entendemos que é certo. Tiago, capítulo 4, versículo 4 diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. A comunhão ou a sociedade com as coisas incrédulas é condenada por Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 6, verso 14 ao 18, diz assim: não vos ponhai em julgo desigual com incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quando desobedecemos a Deus, só acumulamos pecados. Existem pessoas que, por ter amizade, vão atrás de ideologias, de práticas, de projetos que não tem nada a ver com a nossa vida cristã, com aquilo que nós professamos como regra de fé e prática. Isso é abominável diante de Deus. O ambiente que eu frequento, existe pessoas de tudo quanto é jeito, de várias classes sociais, de várias crenças, mas nem por isso eu vou me associar à crença deles, aos projetos deles. Por isso que tudo que eu vou fazer eu coloco diante de Deus. E se Deus abençoar, Deus aprovar, aí sim eu ponho em prática. Comece a colocar todos os seus planos e os seus projetos diante de Deus e você verá se Deus não vai te abençoar. Se Deus de fato não vai carimbar como aprovado aquele projeto seu. Mas tem que ser coisas boas. Coisas que vão agregar alguma coisa à sua vida. Coisas que vão edificar a você, sua família e principalmente a Deus. Em terceiro lugar, a impaciência gera frustrações e decepções. Isaías capítulo 30, verso 2 ao verso 3 diz assim: ai dos filhos rebeldes, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó
e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. O Egito aqui representa as coisas que não pertencem a Deus. As coisas que nos distanciam de Deus. E tem muitas pessoas buscando essas coisas, indo até essas coisas. E isso se tornará em vergonha e em confusão. Não tem outro caminho. A incredulidade de Israel. Israel era tão incrédulo, o povo de Israel, que eles se sentiam inseguros e ameaçados. E ao invés de buscar a Deus, quando esse sentimento batia a porta deles, eles procuravam refúgio e abrigo e conselhos em outras partes. O Salmo 146, do verso 1 verso 5, diz assim: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus. Enquanto eu viver, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Neste mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Nós devemos buscar a Deus em todo momento, em todo instante. A palavra de Deus diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deus é acessível a mim e a vocês em todo momento, 24 horas por dia. Se você quiser, Deus está ali para te ouvir. Se você quiser falar com Deus 24 horas, Deus está te escutando. Vai chegar um momento que nós vamos clamar e Deus não vai mais nos ouvir. Clame a Deus, busque a Deus, entregue os seus projetos a Deus, seus planos a Deus, suas ideias a Deus, confia em Deus. E você vai ver Ele agir sobre a sua vida. Êxodo capítulo 15, do verso 1 ao verso 19, nos fala que o povo do Egito durante 400 anos escravizou e maltratou o povo de Israel. Faraó era um símbolo de pessoa opressora, de pessoa maldosa. Ele já havia sido derrotado e desmoralizado por Deus. Por isso que Deus afirma que Faraó e o Egito só poderiam oferecer para Israel vergonha e confusão, como nós lemos agora mesmo. O salmista Davi nos fala e declara que, com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que procedem traiçoeiramente. Salmo 25, verso 3, diz isso. Com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Se você espera em Deus, não há vergonha para a sua vida. Envergonhados são aqueles que são traiçoeiros, que traem a confiança de Deus, que traem o nosso Deus. Se você precisa de um milagre, espera, que no tempo de Deus tudo vai se cumprir, tudo vai se realizar. Deus está do teu lado neste momento, te abençoando, te dando paz.
Busque a Deus e você vai sentir paz nesse momento. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, Jesus diz assim: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A paz de Jesus Cristo excede todo o nosso entendimento. Que mesmo em tribulação você sente paz. Mesmo passando por provação você sente paz. Mesmo tendo fome você sente paz. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28, Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vá em direção a Jesus Cristo. Clame a Jesus Cristo. Não fique impaciente, cometendo erros que vão fazer com que você se distancie de Deus. Não busque vergonha para a tua vida. Não busque confusão para a tua vida. Em quarto lugar, a impaciência produz a rejeição do tempo ou do momento certo de Deus. O texto que nós lemos diz assim: porque os príncipes de Judá já estão em Zoã, e os seus embaixadores já chegaram em Ranes. No verso 4 diz isso. A incredulidade e a impaciência de Israel levou-os a ter atitudes precipitadas, inoportunas e apressadas demais. Os príncipes e embaixadores, eles foram correndo para o Egito. Nós nos esquecemos muitas vezes que há um tempo para todo propósito na terra. Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes, capítulo de número 3, verso de número 1, fala isso. Jesus disse que o nosso tempo é sempre agora. É agora. Mas o tempo de Deus é o certo e melhor. João, capítulo de número 7, verso de número 6, fala sobre isso. Que o nosso tempo é agora. A gente é agora. Mas o tempo de Deus que é o certo. Nós não devemos ser precipitados. Nós não devemos colocar o carro à frente dos bois. Porque se fizermos isso, tudo vai dar errado. Em quinto lugar, a impaciência gera sofrimento. Todos se envergonharão de um povo que nada lhes valerá. Não servirá nem de ajuda nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Verso de número 5, Isaías capítulo 30, verso de número 5, fala sobre isso. Toda a precipitação de Israel, toda a impaciência de Israel resultaria em sofrimento, decepção e derrota. Deus já havia decretado a derrota de Israel. Portanto, esta maldade vos será como brecha no muro alto. Verso de número 15 fala sobre isso. Que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de repente, num momento. O Senhor o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando sem nada lhe poupar. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo de lareira, ou tirar água de poça. Isaías 30, no verso 13 e 14 diz isso. O Senhor quebrará como vaso do oleiro.
despedaçando sem lhe poupar. Não vai servir como fogo de lareira nem para tirar água de poça, ou seja, não vai ter nem uma covinha para juntar uma água. Se nós desobedecermos a Deus, nós vamos buscar sofrimento para a nossa vida. Me lembro eu quantas vezes minha mãe, meu pai me diziam coisas e eu teimava e fazia e só sofria. Se com meu pai e minha mãe, que também são pecadores, é assim, imagina com Deus, que é perfeito e que é tudo de bom para mim. Se eu não obedecer Ele, eu só vou sofrer na minha vida. Nós precisamos atentar para as consequências destrutivas da impaciência ou da incredulidade. Devemos considerar o conselho bíblico. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Provérbios capítulo 19, no verso 2 diz isso. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Mas então, o que nós devemos fazer? Como nós devemos proceder, pastor? Como nós vencemos a impaciência? Nós vimos que a impaciência, ela é danosa, prejudicial. Isso é uma evidência clara da falta de fé em Deus. Nós vimos isso nesses 5 exemplos que nós demos. O profeta Isaías apresenta a solução para a impaciência. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes, esta é a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não o quisestes. Isaías capítulo número 30, verso número 15 diz isso. Vamos ver 3 exemplos, 3 lições para nós superarmos essa impaciência. Em primeiro lugar, nós precisamos nos converter para o nosso Deus. Nos converter a Deus. A conversão é voltar a nossa mente, o nosso coração para o nosso Deus. Isso é imprescindível no começo da nossa vida cristã e é indispensável para que nós cresçamos espiritualmente. Deus diz ao seu povo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, a Bíblia nos diz isso. Quando o apóstolo Pedro estava tomado pelo pecado da soberba, Jesus lhe disse: tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Lucas capítulo 22, verso 32, fala isso. Primeiro, nós precisamos nos converter a Deus. Segundo, nós precisamos sossegar ou tranquilizar o nosso coração. Isso não é fácil, não é do dia para a noite. Isso é como ir à academia todo dia. É perseverança, é com esforço, é com dedicação que essas coisas acontecem. Não é fácil sossegar ou tranquilizar o coração diante de algumas coisas. Nós somos humanos e não estamos aqui pintando um super-homem.
Nós temos dificuldade sim para algumas coisas, mas em Deus e perseverando eu consigo alcançar o meu propósito. A conversão a Deus, ela de alguma forma, de certa forma, ela sossega o coração. E quando nós nos convertemos a Deus, automaticamente eu passo a ter fé no meu coração. E exercitando essa fé, tende a aumentar. E a fé, ela nos tranquiliza. E nos dá acesso à paz de Deus, à paz de Cristo. Isaías 26:3 diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. É na tranquilidade que aprendemos quem é Deus e qual o seu grande poder. O salmista declara que no contexto de turbulência e agitação, nós precisamos ficar quietos. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Salmos de número 46, versículo de número 10. A nossa força está na tranquilidade. Isaías 40, verso 31 fala isso. Nós devemos orar e transferir para Deus toda a nossa ansiedade, toda a nossa impaciência. Porque se não fizermos isso, não conseguiremos crescer espiritualmente. Nós precisamos ser pacientes em algumas coisas, porque existem coisas que levam um pouco de tempo. Eu preciso ser preparado, assim como a criança nasce e começa os seus estudos até a formação, e isso leva aí em torno de 16, 20 anos de estudo. Nós devemos ser pacientes, porque tudo tem um tempo. Em terceiro lugar, nós precisamos confiar nas promessas de Deus. As promessas de Deus estão na sua palavra. Confiar em Deus é acreditar na sua pessoa e naquilo que Ele diz. Salmo de número 30, verso 5 diz assim: Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Josué, ele nos testemunha de maneira maravilhosa. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué capítulo 21, versículo 45. Deus nunca falhou ou descumpriu o que Ele prometeu. Ninguém jamais ficou envergonhado em esperar no Senhor. Ninguém. Fazem 16 anos que eu sirvo a Deus. E não me arrependo nem um minuto do que eu renunciei, do que eu deixei para trás e do tempo que eu tive que esperar para que as coisas acontecessem na minha vida. No período em que passei por essas coisas, confesso que não as compreendi, mas eu nunca murmurei. Eu sempre resolvi confiar em Deus. Eu sempre resolvi esperar em Deus.
eu sempre resolvi acreditar em Deus. Não é fácil, não. Não é fácil. Já fiquei enfermo, em que os médicos achavam que eu iria morrer. Já passei necessidade, provações, privações, mas sempre confiando no meu Deus, que Ele me faria dar a volta por cima. Cheguei aqui em São Paulo, somente com a minha roupa e com o meu carro que Deus me deu. E Deus me abençoou. Passei por muitas coisas aqui nessa terra, mas Deus tem me abençoado. Deus tem trabalhado comigo na minha impaciência e me feito ver como é bom ser paciente. Me feito ver, aprender a ser paciente. Pelo menos nas coisas que são relacionadas a Deus. Nas minhas pessoais, às vezes eu sou paciente, às vezes eu não sou paciente. Mas a paciência, ela é muito melhor do que a impaciência. Porque quando somos pacientes, a gente consegue ver a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, trabalhando e nos transformando para receber as promessas de Deus sobre a nossa vida. Não tem como eu receber algo se eu não estou preparado. Não tem como eu ser algo se eu não estou preparado. O que você quer? Você quer um emprego melhor? Mas você é preparado para ter um emprego melhor? Você quer o quê? Um salário melhor? Mas você é preparado psicologicamente para ter um salário melhor? Ou você vai sair gastando horrores? Você é preparado para, religiosamente falando, obter um cargo na sua igreja? Você está preparado para isso? Ou o Espírito Santo de Deus precisa trabalhar na tua vida até que você seja apto a exercer com excelência esse cargo que você deseja? Tudo depende de uma preparação. Se prepare, esteja aberto à preparação do Espírito Santo de Deus. Você quer um emprego melhor? Se prepare para esse emprego melhor. Você quer um salário melhor? Se prepare para ter um salário melhor, para você não se tornar uma pessoa avarenta. Porque o dinheiro é bom sim, mas ele tem que estar no nosso bolso. Porque se ele estiver no nosso coração, está alguma coisa errada, porque no nosso coração quem tem que estar é Deus. E não o dinheiro, não as finanças, não as coisas materiais. Nós vivemos em dias agitados. Estamos sempre sob pressão. A impaciência, nesse contexto que nós falamos e meditamos, a impaciência, ela é considerada uma virtude nesse mundo nosso. Por muitos dizem que a impaciência é uma virtude. Mas a medicina, a Bíblia, ela nos adverte que a impaciência ela é prejudicial à saúde física, mental e espiritual. Nós devemos lembrar que a paciência nos ajuda a conseguir aquilo que desejamos.
Há um provérbio chinês que diz assim: com tempo e paciência, a folha da amoreira se transforma num vestido de seda. Já parou para pensar nisso? O processo de transformação da folha da amoreira para a seda. Haja paciência. Seja paciente e você vai ver que tudo vai se transformar na tua vida. Tudo. Tudo vai ser mais perfeito. Tudo vai ser melhor. Nós devemos ser pacientes e não impacientes. Deus quer te abençoar nessa noite. Deus quer tocar em você nessa noite. Deus quer te ajudar a ser mais paciente. Porque a impaciência tem te prejudicado muito. A impaciência tem feito você passar o carro adiante dos bois. A impaciência tem feito você duvidar de Deus. A impaciência tem feito você questionar quanto ao amor que Deus sente por você. A impaciência muitas vezes tem feito você fazer coisas que depois te traz muita tristeza ao coração. E Jesus Cristo está aqui nesta noite porque Ele quer te ajudar a vencer essa impaciência e ser paciente. Eu convido você a orar junto comigo, a buscar em Deus junto comigo nessa noite. Seja qual situação for que está gerando impaciência a você. Seja a enfermidade, a falta de um emprego, as finanças, o relacionamento, tanto familiar como conjugal. Seja em que área for, Deus é poderoso para te abençoar nesta noite. Então, meu amado, minha amada, busque a Deus com o teu coração. Não é buscar a Deus de qualquer jeito. Busca a Deus com humildade. Não sei se você sabe o que é humildade, mas humildade não é se fazer de coitadinho, não é ficar cabisbaixo. Humildade é você se desfazer daquilo que você sabe para aprender uma coisa que você não conhece. Ou aprender com alguém que você julga não ser capaz de te ensinar. Isso é ser humilde. Quando nós nos convertemos a Deus, nós temos que ser humilde, porque o nosso pensamento humano muitas vezes vai contra o que a Bíblia nos ensina. E nós temos que ser humildes, reconhecer o nosso erro, desfazer tudo aquilo que aprendemos para Deus nos ensinar novamente. Então ore comigo nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu e os meus irmãos, Pai, estamos orando a Ti, crendo que o Senhor nos abençoará nessa noite, Pai. O Santo Espírito do Senhor, ó Deus, nos ajudará a vencer a impaciência, a vencer a ansiedade, a vencer todas aquelas coisas que fazem com que nós atropelemos os nossos planos e projetos que estão diante do Senhor, Pai. Nos afasta de fazermos, ó Deus, de fazermos planos e projetos que estão distantes do Senhor. Nos afasta, Pai, de muitas vezes buscarmos conselhos longe da Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que sejamos pacientes,
que verdadeiramente nós possamos nos converter ao Senhor e ter fé, trazer sossego e tranquilidade ao nosso coração, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu coloco todos os meus irmãos diante do Senhor, esses que estão nos assistindo e todos aqueles que porventura irão assistir no futuro, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida dos meus irmãos, abençoe o lar de cada um, abençoe a família. Deus, abençoe a minha casa, a minha família. Abençoe, Senhor, os meus familiares, ó Deus, de Três Lagoas, aqui de São Paulo e de qualquer região que eles se encontrem. Senhor, abençoe os meus irmãos em Cristo, que são muitos. Abençoe, Senhor, a nossa igreja, a igreja de Cristo Jesus. Sê com ela, Pai, e que as portas do inferno não prevaleçam contra a tua casa. Abençoe, Pai, o meu irmão, a minha irmã que chora neste momento. Abençoa, Pai, o pai de família que, ó Deus, não sabe como irá dar o sustento na sua casa no dia de amanhã. Abençoe, Senhor, esse irmão, essa irmã que chora por uma falta de emprego. Abençoe, Senhor, esses irmãos que se encontram enfermos e num momento de fragilidade estão, ó Deus, impacientes. Os ajude a ficar pacientes, Pai. Deus, em nome de Jesus, como a tua palavra diz, confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele e o mais Ele fará. Que nós verdadeiramente estejamos entregando o nosso coração ao Senhor, o nosso caminho ao Senhor e crendo que o Senhor fará coisas sobrenaturais sobre a nossa vida. Pai, são tantos os irmãos que necessitam de um abraço, que eles se sintam abraçados pelo Santo Espírito do Senhor nessa noite. Sê com eles, Pai. Abençoa eles. Que eles vejam aquilo que eu vejo, Pai. Que eles sintam aquilo que eu sinto. Que apesar dos meus erros, das minhas falhas, eu sinto que o Senhor tem um amor imenso pela minha pessoa, pela minha vida. O Senhor tem um cuidado sobrenatural, porque desde quando eu nasci, Pai, o Senhor tem me livrado e me conduzido. Mesmo antes de eu me entregar ao Senhor, o Senhor já vinha me protegendo. Abençoe, Pai, os meus irmãos que choram. Enxugue suas lágrimas. Não os deixe confundidos, Pai, deixando com que essa impaciência entre em seus corações ao ponto deles quererem se afastar dos seus caminhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por cada um deles, Pai, e profetizo que, ó Deus, o Senhor nesta noite está entrando com providências, ó Deus, para o problema de cada um deles. Que haja paciência no nosso meio, Pai. Que haja paz no nosso meio. Que haja tranquilidade no nosso meio. É em nome de Jesus Cristo que eu oro, crendo que o Senhor está realizando um grande milagre na vida do teu povo. É em nome de Jesus Cristo que eu oro ao Senhor. Amém. Graças a Deus. Aleluia! Glória a Deus, meus amados. Que a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Que esteja sobre o lar, sobre a família, sobre o trabalho, sobre a finança, sobre tudo que vocês tocarem, que a bênção de Deus esteja sobre este lugar.